Esta é a história completa de Thoth, o deus egípcio mais poderoso sobre o qual provavelmente nunca te ensinaram. A maioria acredita que Thoth era simplesmente o deus da escrita, uma figura secundária com cabeça de íbis que tomava notas enquanto os deuses importantes faziam coisas importantes. Mas isso é exatamente o que os sacerdotes egípcios não queriam que soubesses. Thoth não registrava a história. Thoth era a história. Sem ele, Osíris não ressuscita, Horus não reina e o universo inteiro colapsa no caos. Os textos do Livro dos Mortos, os textos das pirâmides e as inscrições de Hermópolis confirmam. Ele era o arquiteto invisível de toda a criação. Neste vídeo vais descobrir a sua origem misteriosa, os mitos que protagonizou e por que o seu legado sobreviveu até a queda do Egito. Antes de começar, em tempos sagrados, queremos saber algo que nos parece fascinante. De que canto do mundo estás a explorar estes mistérios antigos conosco? Deixa nos comentários, porque cada vez que lemos as vossas respostas, motiva-nos a continuar a trazer conteúdo de valor como este. Antes que existisse a ordem, existia o caos. Não havia céu azul, não havia terra firme, não havia estrelas, só havia escuridão. Na antiga visão do Egito, o universo começou como um oceano infinito chamado Num. Não era água, como a que conhecemos. Era algo mais profundo, mais antigo. Um mar sem forma, sem limites, sem princípio nem fim. Nada tinha nome, nada tinha história, nada podia ser recordado. Imagina acordar num lugar onde não existe o tempo, onde não sabes quem és, onde não há cima nem baixo. Esse era o cosmos antes de existir o conhecimento. No meio desse oceano escuro surgiu uma força poderosa, Ra, o deus do sol. Ra era luz no meio do nada, era calor no meio do frio, era presença no meio do vazio. Com a sua luz começou a criação. Separou o céu da terra, fez com que o sol cruzasse o firmamento, deu forma a outros deuses. Mas embora Ra dominasse o universo, faltava algo. O mundo tinha poder, mas não tinha ordem. Existiam os deuses, mas não existiam regras claras. Existia a vida, mas não existia memória. Existia a energia, mas não existia compreensão. Era como ter peças de um puzzle, mas sem saber como uni-las. O universo movia-se por impulso. As forças chocavam entre si. A criação era instável. Ra governava, sim, mas governar não significa entender, e aqui está o maior problema. Nada podia ser nomeado. Pode parecer algo pequeno, mas não é. Quando nomeias algo, tornas isso real. Quando nomeias algo, podes recordá-lo. Quando nomeias algo, podes falar sobre isso. Mas nesse universo antigo, as coisas simplesmente existiam, sem identidade. Um rio não era rio. O céu não era céu. A vida não era vida. Sem nomes, não havia memória. Sem memória, não havia história. E sem história, não havia aprendizagem. Era um mundo preso no presente eterno. Cada dia era igual ao anterior, porque ninguém podia escrever o que tinha acontecido. Ninguém podia registrar os erros. Ninguém podia guardar o conhecimento. Imagina assim. É como se cada vez que acordasses, esquecesses tudo o que aprendeste ontem. Assim era o cosmos. Os deuses agiam por emoção, por orgulho, por desejo, mas não por sabedoria. A sabedoria ainda não existia. Ra tinha poder, mas não tinha um sistema. Havia criação, mas não estrutura. Havia energia, mas não direção. O universo era como uma grande tempestade sem controlo. As forças podiam chocar a qualquer momento. O equilíbrio era frágil. Tudo podia quebrar-se facilmente. E quando algo se quebrava, ninguém sabia como repará-lo, porque não existia o conhecimento. Também não existia o tempo como o entendemos hoje. Sim, o sol nascia e punha-se.
Mas não havia calendários. Não havia dias contados. Não havia ciclos escritos. O tempo não podia ser medido. E quando não podes medir o tempo, não podes planear. Não podes prever. Não podes organizar. Tudo era imediato. Tudo era impulsivo. O universo precisava de algo mais do que luz. Precisava de mente. Precisava de memória. Precisava de palavras. Nesse momento, o caos não era maligno. Não era escuro por maldade. Era simplesmente desordem. Como um quarto cheio de objetos misturados. Tudo está lá, mas não consegues encontrar nada. O conhecimento estava escondido no universo, mas ninguém sabia como tirá-lo. Ra iluminava o mundo todos os dias, mas a luz não era suficiente, porque a luz mostra as coisas, mas não as explica. A criação avançava, mas sem direção clara. Os deuses começavam a ter conflitos. As forças começavam a competir. O equilíbrio tornava-se mais difícil de manter. O cosmos precisava de regras. Precisava de alguém que observasse, que analisasse, que entendesse. Alguém que não agisse por impulso. Alguém que não procurasse poder. Alguém que não pertencesse a nenhum lado. Porque nesse mundo, escolher um lado significava quebrar o equilíbrio. E o equilíbrio era a única coisa que evitava que tudo regressasse ao oceano escuro do Num. O universo estava num ponto perigoso. Havia criação, mas sem controlo. Havia vida, mas sem registro. Havia poder, mas sem sabedoria. Era como um livro aberto, mas sem palavras escritas nas suas páginas. E nesse silêncio imenso, algo estava prestes a mudar. Porque o caos não pode durar para sempre. Tarde ou cedo. O universo exige ordem. Exige compreensão. Exige que alguém dê sentido a tudo. E exatamente quando o cosmos parecia condenado a viver numa eterna desordem, algo impossível aconteceu. Não foi uma explosão. Não foi uma batalha. Não foi uma ordem de Ra. Foi algo muito mais estranho. Algo apareceu, sem ter uma origem clara. Um ser que não pertencia ao caos, mas também não à ordem. Um Deus que não nasceu como os outros. E a sua chegada mudaria o destino do universo para sempre. Mas a pergunta é, como pode nascer um Deus? Se ninguém o criou, num universo onde tudo tinha uma causa, apareceu algo sem explicação. Não houve anúncio. Não houve batalha. Não houve cerimônia. Simplesmente aconteceu. Os antigos egípcios contavam duas versões sobre o nascimento de Thoth, e as duas são igualmente misteriosas. Na primeira versão, Thoth nasceu dos lábios de Ra. Sim, dos seus lábios. Não foi um nascimento comum. Não foi como o de outros deuses. Não houve mãe. Não houve união. Apenas uma palavra e existência. Ra falou. E ao falar, algo tomou forma. Porque no Antigo Egito, a palavra não era apenas som. A palavra era poder. Quando um deus pronunciava algo, isso podia tornar-se real. Então, quando Ra abriu a boca, dos seus lábios saiu Thoth. Não como um bebê indefeso, mas como uma consciência completa. Um Deus que já entendia. Um Deus que já observava. Um Deus que não gritou ao nascer, mas que olhou em silêncio. Mas existe outra versão, uma versão mais escura. Nessa história, Thoth não nasceu de Ra, mas do crânio de Set. Set era o deus do caos, da tempestade e da violência. Era força bruta, era impulso, era conflito. Segundo esta versão, depois de uma intensa confrontação divina, algo inesperado ocorreu. Do crânio de Set emergiu Thoth, não como uma explosão, não como uma ferida, mas como uma mente que se separa da desordem. Imagina por um momento, do Deus do caos. Nasce o Deus da Caria.
sabedoria. Do ruído surge o pensamento, do impulso nasce a reflexão. É como se o próprio universo estivesse a dizer que mesmo dentro do caos pode existir inteligência. As duas histórias parecem diferentes, mas têm algo em comum. Thoth não teve uma origem clara. Não pertence completamente a Ra, mas também não pertence a Set. Não é filho da luz, não é filho da escuridão, é algo mais. E isso torna-o um deus diferente de todos os outros. Os outros deuses tinham alianças, tinham emoções fortes, tinham desejos pessoais. Thoth não. Ele não procurava poder, não procurava adoração, não procurava conquistar. Desde o princípio, foi diferente. Os textos antigos descrevem-no como o escriba dos deuses, aquele que registra, aquele que observa, aquele que mede. Enquanto os outros gritavam, ele escutava. Enquanto os outros lutavam, ele analisava. Enquanto os outros agiam, ele pensava. Disse que ao aparecer, Thoth não levantou uma arma, levantou o olhar e compreendeu o estado do universo. Viu o caos, viu a falta de estrutura, viu a ausência de memória e entendeu algo que os outros não entendiam. O poder sem conhecimento é instável. A luz sem ordem não dura. O caos sem direção acaba por destruir tudo. Thoth não tomou partido, e isso foi estranho para os outros deuses. Num universo onde todos tinham lados, ele não escolheu nenhum. Não era completamente aliado de Ra, mas também não era aliado de Set. Não defendia a ordem cega, mas também não apoiava o caos. Era neutro, e essa neutralidade tornava-o perigoso. Porque alguém que não pertence a nenhum lado pode ver ambos os lados, pode entender ambos os lados, pode julgar sem favoritismos. Em algumas representações, Thoth aparece com cabeça de íbis, uma ave associada à sabedoria e à observação. Noutras, aparece como um babuíno, animal que olha o amanhecer em silêncio. Não é uma coincidência. O íbis observa a água com paciência antes de agir. O babuíno contempla o sol em silêncio. Thoth era contemplação num mundo impulsivo, mas a sua existência levantava uma questão incômoda. Se nasceu da palavra de Ra, então é produto da ordem. Mas se nasceu do crânio de Set, então é produto do caos. Então, o que é realmente? Talvez seja ambas as coisas. Talvez seja a mente que surge quando a luz e a escuridão colidem. Talvez seja o equilíbrio que o universo precisava. Há um antigo pensamento que diz que Thoth falou pela primeira vez, declarou: "Eu conheço o que foi e o que será." Não gritou, não ameaçou, apenas afirmou conhecimento. E essa afirmação mudou tudo, porque, até esse momento, nenhum Deus falava do futuro, nenhum Deus falava de memória, nenhum Deus falava de estrutura. Os outros deuses viviam no presente eterno. Thoth, pelo contrário, parecia ver mais além, como se pudesse ler o universo como um livro, como se pudesse medir o tempo embora ainda não existisse um calendário. A sua chegada foi silenciosa, mas o seu impacto foi profundo. Ra observou-o. Set observou-o. Os outros deuses observaram-no, e todos entenderam que este novo ser não era comum. Não tinha a força bruta de Set, não tinha a autoridade absoluta de Ra, mas tinha algo mais poderoso: compreensão. E num universo caótico, a compreensão é uma ameaça, porque compreender algo significa poder mudá-lo, significa poder organizá-lo, significa poder colocar-lhe limites. Thoth não nasceu com exército, não nasceu com reino, não nasceu com seguidores, nasceu com mente, e isso tornava-o único.
Enquanto os outros deuses se definiam pelo que controlavam, Thoth definia-se pelo que entendia. Não estava preso a emoções fortes, não estava dominado pelo orgulho, não estava cego pela ira. Era equilíbrio, mas não um equilíbrio passivo, um equilíbrio ativo. Um equilíbrio que observa, calcula e decide o momento correto para agir. Os egípcios entendiam algo muito importante. O universo não pode sustentar-se apenas com força. Precisa de leis, precisa de medidas, precisa de linguagem. E embora nesse momento ainda não existissem essas coisas, a presença de Thoth era um sinal. Algo ia mudar, porque agora existia alguém capaz de pensar o cosmos, alguém capaz de dar-lhe estrutura, alguém capaz de registrar o que ocorre. A chegada de Thoth não foi um acidente. Foi uma resposta ao caos, uma resposta à falta de memória, uma resposta à instabilidade. Mas ainda havia um problema. Ter conhecimento não é suficiente. Compreender a desordem não. A elimina. Saber que o universo precisa de ordem não a cria automaticamente. Thoth, agora, existia, mas o cosmos continuava a ser caótico. E então, pela primeira vez, este Deus sem origem tomou uma decisão. Não procurou trono, não procurou poder, não procurou guerra. Procurou algo muito mais difícil: dar sentido ao universo. E essa decisão levá-lo ia a desafiar até as regras do próprio Ra. Porque se o cosmos ia sobreviver, alguém tinha de organizá-lo, e Thoth estava disposto a tentar. Mas como pode um Deus, que não pertence a nenhum lado, impor ordem sem quebrar o equilíbrio? E mais importante ainda, o que estava disposto a criar para transformar o caos em algo compreensível? Thoth não nasceu para governar, não levantou um trono, não reuniu um exército, não pediu templos. Enquanto outros deuses competiam por poder, ele olhava para o universo e via um problema mais profundo. O caos não era apenas desordem, era falta de sentido. O mundo existia, mas não se entendia. Os rios fluíam, mas ninguém podia explicá-los. O sol nascia, mas ninguém podia medi-lo. Os deuses agiam, mas ninguém registrava os seus atos. E Thoth compreendeu algo que ninguém mais parecia notar. Sem estrutura, tudo acaba por cair. Ele não queria adoração, não queria sacrifícios, não queria que pronunciassem o seu nome com medo. O seu impulso era outro. Queria que o cosmos tivesse lógica. Queria que as coisas pudessem ser nomeadas. Porque quando nomeias algo, ordenas. Quando o escreves, conservas. Quando o medes, controlas. Assim começou a sua verdadeira obra. Primeiro, a linguagem. Antes de Thoth, as palavras eram sons soltos, gritos, ordens, emoções, mas não sistema. Thoth observou como os deuses falavam sem precisão e decidiu transformar o som em significado. Disse que foi ele quem deu forma às primeiras palavras com intenção clara. Não apenas falar por falar, mas falar para construir. Ele entendia que a linguagem não é apenas comunicação, é estrutura mental. Se podes dizer céu, podes distingui-lo da terra. Se podes dizer dia, podes separá-lo da noite. Se podes dizer verdade, podes distingui-la da mentira. A linguagem cria categorias, e as categorias criam ordem. Em textos antigos, atribui-se-lhe uma frase poderosa: as palavras são o mapa do mundo, porque sem palavras, tudo é confusão. Mas Thoth não parou aí. A linguagem podia desaparecer no ar. Era preciso algo mais forte, algo que pudesse sobreviver ao tempo. Então criou a escrita. Os antigos egípcios acreditavam que Thoth inventou os hieróglifos. Cada símbolo não era apenas desenho, era pensamento gravado. Pela primeira vez, o universo podia ser registrado. Os eventos podiam ficar guardados. As decisões podiam ser recordadas.
A memória deixou de depender apenas da mente. Agora podia viver na pedra. E isso mudou tudo. Porque quando podes registrar o passado, podes aprender com ele. Quando podes escrever uma lei, podes aplicá-la com justiça. Quando podes deixar constância de um acordo, podes evitar conflitos. Thoth entendia que a memória escrita é poder. Não poder para dominar, mas poder para estabilizar. Mas ainda faltava algo. O universo tinha palavras, tinha escrita, mas continuava a ser imprevisível. Então Thoth deu outro passo. Organizou a magia. No Antigo Egito, a magia não eram truques nem ilusões. Era uma força real chamada Heka. Heka era a energia que permitia que o mundo funcionasse. Era a força que conectava palavras com realidade. Thoth não criou a magia. Ordenou-a. Deu-lhe regras. Converteu-a em sistema. Antes, a magia era impulsiva. Podia ser usada sem medida. Com Thoth, tornou-se conhecimento. Ele ensinou que a magia não era caos, era ciência divina. Se conheces as palavras corretas, a ordem correta e o momento correto, a energia responde. Mas, se o fazes mal, tudo falha. Thoth estabeleceu equilíbrio. Estabeleceu que até o poder invisível devia ter limites. E ainda assim, o universo não estava completo. Havia algo que continuava fora de controle. O tempo. Sim, o sol nascia todos os dias. Mas não havia calendário. Não havia medição exata. Não havia ciclos claros. Sem tempo medido, não podes planear colheitas. Não podes prever estações. Não podes organizar rituais. Thoth observou o movimento do sol e da lua, observou as estrelas e começou a contar. 1, 2, 3. Pela primeira vez, alguém mediu a passagem dos dias. Thoth dividiu o ano, organizou os ciclos, transformou o movimento eterno do céu em algo compreensível. Agora, o universo tinha ritmo. Já não era um fluxo sem forma, era um sistema. Os egípcios acreditavam que foi Thoth quem estabeleceu o calendário de 365 dias. Imagina, medir o tempo é domesticar o infinito, é colocar limites ao caos, é dizer ao universo, eu entendo-te. E quando entendes algo, deixa de te assustar. Isso era o que Thoth procurava. Não queria ser o mais forte, queria que o cosmos fosse estável, não queria tronos, queria equilíbrio. E o mais surpreendente é que nunca agiu por orgulho. Nunca disse, eu sou superior. Nunca procurou impor-se pela força. Agia como um arquiteto invisível. Organizava sem ruído. Corrigia sem violência. Enquanto outros deuses competiam, ele construía. Enquanto outros gritavam, ele escrevia. Enquanto outros destruíam, ele media. Pouco a pouco, o universo começou a mudar. Os deuses podiam registrar acordos, podiam medir ciclos, podiam usar magia com regras claras. O caos continuava a existir, mas agora tinha limites. E aqui é onde a história se torna mais interessante. Porque ordenar o universo não é algo que todos aceitem facilmente. Quando impões estrutura, alguns sentem que perdem liberdade. Quando crias regras, alguém se sente restringido. Quando medes o tempo, alguém sente pressão. O ordem não é confortável para todos, e embora Thoth não procurasse poder, a sua influência começou a crescer. Os deuses recorriam a ele para resolver disputas, para interpretar palavras, para entender sinais. Tornou-se árbitro, juiz, escriba divino, e sem querer, começou a ter algo que nunca pediu, autoridade. Mas ainda havia uma grande limitação. O calendário que existia não permitia certos nascimentos. Havia regras estabelecidas por Ra, regras rígidas, regras que até Thoth respeitava,
até que se apercebeu de algo. Se o universo ia alcançar verdadeiro equilíbrio, precisava de mais tempo. Não metáforas, tempo real. Dias que não existiam. Dias fora do calendário oficial. E para consegui-los, Thoth teria de fazer algo que nunca tinha feito. Não usar força, não usar magia direta, mas usar inteligência. E desta vez, não bastaria organizar. Teria de arriscar, teria de desafiar. E Fá lo-ia com um jogo, um simples jogo. Mas esse jogo mudaria o destino dos deuses para sempre. Porque às vezes, a ordem não se impõe com guerra, ganha-se com estratégia. E o que Thoth estava prestes a fazer não só alteraria o calendário, alteraria a própria história do universo. O universo já tinha palavras, já tinha escrita, já tinha regras, mas ainda havia limites. E esses limites não eram pequenos. Ra havia decretado uma norma muito clara. A deusa do céu, Nut, não podia dar à luz em nenhum dia do ano. Nenhum. O calendário estava fechado. Cada um dos 360 dias pertencia à ordem estabelecida por Ra. E dentro dessa ordem, o nascimento de certos deuses estava proibido. Por quê? Porque havia uma profecia, um aviso. Dizia-se que um dos filhos de Nut mudaria o equilíbrio do poder divino. Ra, que governava o cosmos, não queria riscos. Então fez o que fazem muitos governantes quando temem o futuro. Proibiu o nascimento. Sem dias disponíveis, não haveria filhos. Sem filhos, mas desses com 3, mantes 3, não haveria ameaça. Era uma solução lógica, mas injusta. E foi então que Thoth interveio. Não com força, não com desafio aberto, mas com estratégia. Thoth compreendia algo que os outros não viam. O problema não era a profecia. O problema era o calendário. Se Nut não podia dar à luz em nenhum dia do ano, então precisava de dias que não pertencessem ao ano, dias fora do sistema, dias invisíveis para a lei de Ra. Mas criar tempo não é fácil. O tempo estava medido, contado, registrado. No entanto, havia uma fonte de energia que ainda não estava completamente controlada por Ra, a Lua. E o deus da Lua era Khonsu. Khonsu representava os ciclos noturnos, a luz suave que acompanha a escuridão. Era jovem, orgulhoso e confiante. E também adorava jogos, especialmente o Senet. O Senet era mais do que um tabuleiro. Era um jogo sagrado. Representava a viagem da alma, o destino, a sorte, a estratégia. Thoth sabia-o e decidiu usar o que melhor dominava, a mente. Aproximou-se de Khonsu e desafiou-o para uma partida. Não por poder, não por território, mas por luz. Thoth propôs algo incomum. Cada vez que ganhasse uma ronda, Khonsu deveria entregar-lhe uma pequena parte da sua luz lunar, não toda, apenas uma fração. Khonsu aceitou. Confiava na sua habilidade. Além disso, o que poderia Thoth fazer com um pouco de luz? A partida começou. Movimento após movimento, o tabuleiro tornou-se num campo de batalha mental. Khonsu jogava com emoção. Thoth jogava com cálculo. Não era um jogo de força, era um jogo de paciência. E Thoth tinha paciência infinita. Disse que, a meio do jogo, Khonsu sorriu e disse: "A noite regressa sempre." Thoth respondeu com calma: "Mas cada noite é diferente." Uma frase simples, mas cheia de intenção. A partida foi longa, tensa, e finalmente Thoth ganhou, não uma vez, várias vezes. Cada vitória outorgava-lhe uma pequena porção de luz lunar, uma pequena fração, tão pequena que parecia insignificante. Mas Thoth não pensava no pequeno, pensava no conjunto. Quando somou toda a luz ganha, o resultado foi extraordinário. Havia acumulado energia suficiente para criar 5 dias completos. 5 dias que não pertenciam ao calendário de Ra.
5 dias que não estavam registados. 5 dias que não existiam. Até esse momento, Thoth não quebrou a lei, contornou-a, não desobedeceu ao calendário, expandiu-o, inseriu esses 5 dias, no final do ano, dias fora do tempo oficial, dias que não eram parte da ordem solar, dias nascidos da luz lunar. E nesses 5 dias, Nut pôde dar à luz, um por cada dia. No primeiro dia nasceu Osíris, no segundo dia nasceu Ísis, no terceiro dia nasceu Sete, no quarto dia nasceu Néftis, e no quinto dia nasceu Horus. Segundo algumas tradições, 5 nascimentos, 5 forças, 5 destinos. Cada um deles mudaria a história divina. Osíris representaria a vida, a fertilidade e a justiça. Ísis, a magia e a proteção. Sete, o conflito e a tempestade. Néftis, o mistério e o limite entre mundos. E Horus, o céu e a realeza. Tudo isso foi possível graças a 5 dias que não deveriam ter existido. Isso é o impressionante. Thoth não criou soldados, criou tempo. Não destruiu a ordem. Reescreveu-a. Fê-lo sem derramar sangue, sem levantar a voz, apenas com estratégia. Mas há algo ainda mais profundo aqui. Ao ganhar luz lunar, Thoth não só criou dias, mudou o equilíbrio entre Sol e Lua. O calendário já não era completamente solar. Agora tinha uma componente lunar. Isso significa que o universo já não respondia apenas a Ra. Havia outra influência, outra força em jogo. E embora Ra não pudesse negar a legalidade desses dias, porque tecnicamente não violavam o seu decreto, entendeu que algo tinha mudado. A ordem já não era rígida. Podia adaptar-se. Podia ampliar-se. E isso foi obra de Thoth. No entanto, criar esses 5 dias teve consequências. Porque os deuses que nasceram neles não eram simples figuras. Eram personalidades fortes, com ambições, com emoções intensas, com visões distintas do mundo. Osíris traria esperança, mas também inveja. Ísis traria sabedoria, mas também ciúmes. Sete traria força, mas também conflito. E quando forças tão poderosas coexistem, a harmonia torna-se frágil. Thoth alcançou o seu objetivo imediato. Nut deu à luz. O calendário expandiu-se. O universo ganhou flexibilidade, mas também introduziu novas tensões, porque ao criar mais possibilidades, criou mais competição, mais rivalidade, mais história, e o que começou como um ato brilhante de estratégia, terminaria por desencadear um dos maiores conflitos do panteão egípcio, porque um desses filhos não aceitaria partilhar. Um desses irmãos não toleraria perder poder. Um deles veria o trono e querer-lo-ia para si. E quando a ambição se mistura com o orgulho divino, nem sequer o Deus do conhecimento pode manter-se completamente à margem. A pergunta já não era se a ordem podia sustentar-se. A pergunta era: o que acontece quando os filhos do tempo proibido começam a lutar pelo controlo do mundo? E desta vez, Thoth não poderia resolver apenas com um jogo. Os 5 dias proibidos mudaram o universo. Deles nasceram deuses poderosos, e entre todos, um destacou-se primeiro: Osíris. Osíris não governava com medo, não governava com violência, governava com justiça. Ensinou os humanos a cultivar a terra, mostrou-lhes como semear e colher. Ensinou-lhes leis simples para viver em paz. Sob o seu reinado, o Egito prosperou. Havia ordem, havia abundância, havia equilíbrio. E ao seu lado estava Ísis, sábia e protetora. Juntos pareciam o exemplo perfeito de harmonia, mas onde há luz, também há sombra, e essa sombra tinha nome: Set. Set era força, era tempestade, era deserto. Enquanto Osíris era amado,
Sete era temido, e o medo não gera admiração, gera ressentimento. No início, Sete observava em silêncio, mas com o tempo, a admiração por Osíris começou a doer-lhe. Por que ele? Por que não eu? Sete não era menos poderoso, não era menos divino, mas não tinha o carinho do povo nem o respeito natural que Osíris parecia inspirar. A inveja começou como uma faísca. Depois, transformou-se em fogo, e esse fogo precisava de ação. Sete idealizou um plano. Não, atacou de frente. Não declarou guerra. Organizou uma celebração, um banquete. Convidou todos os deuses. Risos, música, vinho. E no meio do salão, colocou um formoso baú decorado, perfeitamente talhado, com proporções exatas. Sete anunciou: este baú será um presente para quem couber perfeitamente nele, um por um. Os deuses tentaram entrar. Nenhum cabia. Até que Osíris se deitou dentro, e o baú fechou com precisão, porque tinha sido construído exatamente com as suas medidas. Sete não hesitou. Fechou a tampa, selou-a e atirou o baú ao rio. O rei justo foi assassinado, não em batalha, não em guerra, mas por traição. O universo tremeu. O equilíbrio que Osíris tinha construído começou a quebrar-se. Ísis gritou. Os deuses ficaram em silêncio, e no meio de tudo isso estava Thoth. Thoth não era aliado exclusivo de Osíris, mas também não era inimigo de Sete. Tinha mantido a sua neutralidade. Tinha sido conselheiro, tinha sido escriba, tinha sido árbitro. Mas agora o conflito não era pequeno. Era assassinato, era traição, era poder arrebatado. Ísis procurava justiça. Sete reclamava o trono. Os deuses começaram a dividir-se. Alguns apoiavam Sete por medo, outros apoiavam a memória de Osíris por respeito, e todos olhavam para Thoth, à espera, porque se Thoth tomasse partido, o equilíbrio inclinar-se-ia, mas se permanecesse neutro, estaria a permitir uma injustiça. Aí estava o dilema. Se defendia Osíris, quebrava a sua natureza imparcial. Se defendia Sete, traía a justiça. Se não fazia nada, o caos cresceria. O universo pressionava-o. A balança precisava de peso. E Thoth era a mente que podia decidir. Disse que no meio do silêncio, ele declarou: a verdade não pertence a nenhum lado. Mas dizer Lo não resolvia o problema, porque Sete não procurava a verdade, procurava poder. Entretanto, Ísis não se rendeu. Procurou o corpo de Osíris, encontrou-o, mas Sete voltou a intervir, desmembrou o corpo em múltiplas partes e dispersou-as pelo mundo. Era mais do que assassinato, era tentativa de apagar. Apagar memória, apagar legado, apagar possibilidade de regresso. Thoth observava. Cada ação de Sete desestabilizava a ordem. Cada reação de Ísis intensificava a tensão. Os deuses discutiam. Alguns exigiam castigo imediato. Outros temiam uma guerra aberta. O problema era profundo. Se Thoth apoiasse a vingança, tornava-se parte do conflito. Se apoiasse o trono de Sete, legitimava a traição. E se tentasse manter-se à margem, o mundo podia afundar-se. Pela primeira vez, a neutralidade não era suficiente, porque a neutralidade funciona quando há equilíbrio, mas quando um quebra as regras, alguém deve restaurá-las. O universo começou a inclinar-se para o caos. As colheitas já não eram tão abundantes. A ordem de Osíris desaparecia. O medo regressava. Sete governava com força, não com justiça. E Thoth sabia que o conhecimento sem ação também pode ser perigoso. Mas agir significava escolher. E escolher significava perder parte da sua essência. Era o maior conflito interno que tinha enfrentado.
Não era um jogo de Senet, não era um problema de calendário, era uma guerra divina, e ele estava no meio. Alguns deuses acusavam-no de indecisão, outros confiavam no seu julgamento. Mas o tempo passava, e o vazio deixado por Osíris não podia ser ignorado, porque a morte de Osíris não era apenas pessoal, era simbólica, era o assassinato da ordem. E se a ordem morria, tudo regressaria ao caos original. Thoth compreendeu que o seu papel não era ser guerreiro, era ser restaurador. Mas restaurar nem sempre é neutro. Às vezes, implica intervir. E quando intervens, tornas-te parte da história. Sete começou a suspeitar. Ísis começou a esperar. Os deuses começaram a exigir resposta. E o universo começou a desequilibrar-se perigosamente. A pergunta já não era quem tinha razão. A pergunta era: pode o equilíbrio manter-se quando a injustiça governa? Thoth estava encurralado entre a amizade, entre a justiça, entre a ordem e o caos. E exatamente quando parecia que o conflito escalaria para uma guerra total, uma nova crise surgiu. Porque enquanto os deuses discutiam pelo trono, algo ainda mais perigoso ocorreu. O olho de Ra abandonou o seu lugar. A fúria transformou-se em besta, e ninguém podia aproximar-se, nem sequer Set, nem sequer os mais valentes. O universo não só estava dividido, agora estava ameaçado por uma força descontrolada. E desta vez, a solução não dependeria de armas, dependeria de palavras. Porque, quando o poder foge, convertido, fúria, só alguém que entende o coração do caos pode trazê-lo de volta. E essa missão seria a mais perigosa que Thoth alguma vez enfrentou. O conflito entre os deuses já era grave. Osíris tinha morrido. Set governava com tensão. O equilíbrio estava frágil. Mas então ocorreu algo ainda pior. O olho de Ra abandonou o seu lugar. O olho não era um simples símbolo. Era poder puro. Era proteção. Era a força que defendia a ordem quando o caos ameaçava crescer. Em muitas histórias, o olho toma forma feminina. Uma deusa feroz. Uma energia viva. E nesta ocasião, essa energia tinha nome: Tefnut. Tefnut era filha de Ra. Representava a umidade, o equilíbrio do clima, o sopro vital. Mas também podia transformar-se em algo muito mais perigoso. Quando sentiu a desordem crescente, quando percebeu a instabilidade entre os deuses, encheu-se de ira. E não foi uma ira silenciosa. Foi uma fúria selvagem. Tefnut transformou-se em leoa. Os seus olhos ardiam como brasas. O seu rugido fazia tremer a terra. A sua presença secava o ar. Abandonou o Egito e fugiu para a Núbia, ao sul, um território árido, distante, difícil de alcançar. Sem o olho, Ra estava incompleto. O sol continuava a nascer, mas a sua força já não era a mesma. A ordem começava a enfraquecer. As tempestades eram mais intensas, as secas mais longas, o medo mais profundo. Ra precisava de recuperar o seu olho, mas havia um problema. Ninguém podia aproximar-se de Tefnut. Os deuses guerreiros tentaram segui-la. Recuaram. As chamas da sua fúria obrigaram-nos a fugir. Sete não quis arriscar. Outros deuses propuseram usar força, mas força contra fúria só cria mais destruição. Então todos olharam para o mesmo lugar. Thoth, não porque fosse o mais forte, mas porque era o mais sábio. Ra compreendia algo importante. A fúria não se vence com violência. Acalma-se com compreensão. Thoth aceitou a missão, mas estabeleceu uma condição. Não usaria magia direta, não usaria poder, não usaria ameaça, apenas palavras. Isso parecia impossível. Como convences uma leoa furiosa com palavras?
Como dialogas com a ira? A viagem para a Núbia foi longa. Thoth não levou armas, não levou exército, apenas levou histórias. Quando finalmente encontrou Tefnut, ela estava sobre uma colina rochosa. A sua forma de leoa brilhava sob o sol ardente. Os seus caninos eram como lâminas. As suas garras marcavam a pedra. Aproximou-se lentamente, sem desafio, sem medo. Tefnut rugiu. O som sacudiu. O deserto. Thoth não recuou. Não levantou a voz. Não tentou dominá-la. Sentou-se a uma distância segura e começou a falar. Não falou de leis. Não falou de ordens. Não falou de dever. Falou de equilíbrio. Contou-lhe uma história sobre um rio que secou por orgulho. Falou-lhe de uma estrela que caiu por não ouvir. Narrou-lhe como até o sol precisa da noite para existir. Tefnut rosnava, mas escutava. Thoth sabia algo fundamental. Quando alguém está dominado pela ira, não deves atacá-la, deves reconhecê-la. Assim que disse: a tua força é necessária. Sem ti, a ordem não pode sustentar-se. Mas longe do mundo, a tua força não protege ninguém. Não era uma repreensão, era um reconhecimento. Tefnut não era apenas fúria, era proteção mal direcionada. Thoth continuou a falar. Falou-lhe do povo que sofria, secas, dos campos que rachavam, de como a sua ausência enfraquecia o equilíbrio que ela mesma defendia, mas nunca a culpou, nunca disse: estás errada, disse: o teu poder tem propósito. A conversa não foi rápida, não foi simples, durou dias, talvez semanas. Thoth contava relatos todas as noites, histórias onde a força sem direção se perdia, relatos onde o regresso trazia harmonia. Pouco a pouco, o rugido de Tefnut tornou-se mais suave. As suas garras deixaram de rasgar a rocha. A sua respiração acalmou-se. A fúria não desapareceu. Transformou-se. Porque a ira nem sempre precisa de ser destruída. Às vezes precisa de ser compreendida. Finalmente, Tefnut falou. Não com palavras humanas. Mas o seu olhar mudou. E Thoth entendeu. Levantou-se e disse algo simples. O equilíbrio não é render-se, é escolher regressar. Tefnut desceu da colina. A sua forma começou a mudar. A leoa feroz voltou à sua forma divina. E juntos regressaram ao Egito. Quando o olho voltou a Ra, o sol recuperou a sua força. A ordem estabilizou-se. As tempestades moderaram-se. O ar voltou a umedecer-se. A missão parecia impossível, mas foi alcançada sem batalha, sem feridos, sem destruição. Apenas com inteligência emocional. Apenas com compreensão. Thoth tinha demonstrado algo novo. O conhecimento não só organiza calendários, também cura conflitos. Não só estrutura o tempo, também equilibra emoções. Mas o regresso de Tefnut não resolveu tudo, porque enquanto o olho voltava ao seu lugar, a tensão entre Set e o legado de Osíris continuava a crescer. E agora havia um novo fator. Horus, filho de Osíris, começava a reclamar o trono. A disputa já não era apenas entre irmãos. Era entre gerações, entre herança e poder atual. E desta vez, não bastariam histórias no deserto. Convocar-se-ia um tribunal divino, um julgamento que duraria anos, décadas até. E Thoth não seria apenas mediador, seria o escriba oficial do destino. Porque quando os deuses decidem resolver o seu conflito com palavras, cada palavra pesa como uma espada. E a pergunta que em breve dividiria o céu era esta: deve governar quem herdou o trono ou quem o tomou pela força? A morte de Osíris deixou um vazio,
Mas esse vazio não ficou livre por muito tempo. Sete ocupou o trono. Governava com força, com autoridade, com temor. No entanto, havia um problema que não podia eliminar. Horus. Horus era filho de Osíris. E embora tivesse crescido oculto sob a proteção de Ísis, chegou o momento em que reclamou o que considerava seu. Não o fez em segredo, não o fez com traição. Fê-lo de frente. O trono pertence ao sangue legítimo, declarou. Sete respondeu com frieza. O poder pertence ao mais forte. E assim, começou uma das disputas mais longas da mitologia egípcia. Não foi uma guerra de um dia, nem de um ano. Foi um conflito que durou décadas. Batalhas físicas, desafios mágicos, provas humilhantes. Ambos os deuses tentaram demonstrar superioridade. Em alguns relatos, competiram em corridas de barcos de pedra. Noutros, transformaram-se em animais para se enfrentarem. Numa ocasião, Sete até tentou desonrar Horus com engano. Não era apenas luta por território, era luta por legitimidade. Governa quem herda, ou governa quem conquista? Os deuses não podiam ignorá-lo. O conflito afetava o mundo. As estações eram instáveis. A harmonia divina enfraquecia. Assim que se convocou um tribunal, um julgamento celestial. Todos os grandes deuses se reuniram, e no centro estava Thoth, não como combatente, não como conselheiro, mas como juiz e escriba oficial. A sua tarefa não era simples. Devia registrar cada palavra, cada acusação, cada defesa, mas também devia manter o equilíbrio. E isso era quase impossível, porque os deuses não eram imparciais. Alguns apoiavam Set. Era forte. Pus representava o deserto, a tempestade, a dureza necessária para defender o Egito. Outros apoiavam Horus. Era filho legítimo. Representava a continuidade, justiça e ordem herdada. Até Ra duvidava. Às vezes, parecia inclinar-se para Set. Outras vezes, parecia reconhecer o direito de Horus. O tribunal encheu-se de favoritismos, de discussões longas, de decisões que se revertiam. E Thoth observava. Não podia permitir que a emoção dominasse o julgamento. Não podia permitir que o orgulho decidisse o destino do trono. Mas cada decisão gerava tensão. Se apoiasse demasiado Horus, Set acusar-lo-ia de parcial. Se favorecesse Set, trairia a memória de Osíris. Durante anos, o tribunal não chegou a uma resolução clara. Horus apresentava argumentos de sangue e linhagem. Set apresentava argumentos de força e capacidade, e os deuses debatiam sem fim. Numa ocasião, Thoth interveio e disse: "A justiça não é um prêmio, é uma responsabilidade." Não gritou, não ameaçou, apenas lembrou o propósito do julgamento. Mas, até a justiça precisa de consenso, e o consenso era frágil. O conflito escalou. Houve mais confrontos entre Horus e Set. Num deles, Horus perdeu um olho, um símbolo poderoso. O olho da visão, da percepção. Sem ele, a clareza perde-se. Thoth interveio. Recolheu o olho ferido. Restaurou-o. Curou-o. Esse olho converter-se-ia em símbolo de proteção e equilíbrio. O olho de Horus. Esse ato foi mais do que cura física. Foi uma declaração. O conhecimento pode reparar o que a violência quebra, mas a guerra não parou de imediato. Set continuava a reclamar o trono. Horus continuava a insistir. Os deuses continuavam divididos, e cada reunião do tribunal era mais tensa que a anterior. Havia cansaço, havia frustração, havia orgulho ferido. Thoth sabia que o problema não era apenas legal, era emocional. Set não queria ceder porque fazer-lo significava admitir derrota. Horus
Não queria ceder porque fazer-lo significava trair o seu pai. A justiça devia ir além dos argumentos. Devia considerar o futuro do mundo. Depois de décadas de disputas, o tribunal finalmente inclinou a balança. Horus foi reconhecido como legítimo herdeiro. Sete não foi destruído. Não foi exilado completamente. Foi-lhe atribuído domínio sobre as tempestades e o deserto. O equilíbrio não consistia em eliminar um, mas em colocar cada força no seu lugar correto. Isso foi o que Thoth defendeu desde o início. Não destruir o caos. Canalizá-lo. Não apagar a força. Atribuir-lhe propósito. O trono voltou às mãos da linhagem de Osíris. Mas o custo foi alto. Anos de conflito. Feridas físicas e simbólicas. Divisões entre os deuses. E para Thoth, uma lição profunda. Ser neutro não significa ser passivo. Significa sustentar o equilíbrio quando todos querem incliná-lo. O julgamento terminou, mas algo ficou claro. A morte de Osíris tinha sido a origem de tudo. Sem a sua ausência, não teria havido disputa. Sem o seu assassinato, não haveria tribunal. Sem a sua perda, o universo não teria tremido tanto. E embora Horus governasse agora, Osíris continuava morto. A ordem estava restaurada externamente, mas, internamente, havia uma ferida sem fechar. Ísis ainda sentia o vazio. O mundo dos mortos ainda estava incompleto. E Thoth começou a compreender algo novo. Às vezes, para curar completamente o presente, é preciso intervir no passado. Porque enquanto Osíris permanecesse em silêncio sob a morte, a história nunca estaria completa. E o que Thoth estava prestes a fazer não seria mediar, não seria julgar, não seria registrar, seria desafiar o limite maior de todos, o limite entre a vida e a morte. A guerra terminou. O julgamento decidiu. Horus ocupou o trono, mas havia algo que ainda não estava resolvido. A origem de tudo. A morte de Osíris. Enquanto os deuses celebravam o novo equilíbrio, Ísis continuava em silêncio. Porque a ordem política pode restaurar-se, mas a perda pessoal não desaparece. Ísis não aceitou a morte como final. Quando Sete desmembrou o corpo de Osíris e o dispersou pelo mundo, a sua intenção era clara: apagar qualquer possibilidade de regresso. Sem corpo, não há enterro. Sem enterro, não há trânsito para o além. Sem trânsito, não há continuidade. Mas Ísis não era uma deusa comum. Era protetora, era mãe, era magia viva. Viajou por rios, cruzou desertos, entrou em pântanos, procurou cada fragmento do corpo de Osíris, um por um. Paciência infinita, dor constante, determinação absoluta. Disse que quando encontrava uma parte, abraçava-a e sussurrava: "Não estás perdido. Ainda não." Finalmente conseguiu reunir quase todos os fragmentos. Mas reunir não é o mesmo que reviver. Ísis era poderosa, conhecia feitiços, dominava encantamentos, mas havia um limite. A morte é fronteira. E cruzar essa fronteira não depende apenas de amor. Precisa de conhecimento. E aí voltou a aparecer Thoth. Thoth não chegou com espada, não chegou com exército, chegou com palavras, porque entendia algo que poucos compreendiam. A vida não é apenas corpo, é energia ordenada, é nome, é identidade. Se podes restaurar o nome, podes restaurar a essência. Thoth entregou a Ísis os feitiços, sagrados, fórmulas antigas, palavras precisas, conjuros que mais tarde fariam parte do que os humanos conheceriam como o livro dos mortos. Mas nesse momento, não era livro, era conhecimento secreto. Não eram Gnosi,
Nosce, 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 nosce. Frases ao acaso. Cada palavra tinha estrutura. Cada som tinha intenção. Cada pausa tinha significado. Thoth explicou algo fundamental. Não basta querer trazê-lo de volta. Deves recordar quem ele é. Porque na visão egípcia, o nome verdadeiro contém a essência do ser. Se pronuncias o nome correto, chamas a alma. Ísis colocou os fragmentos cuidadosamente. Reconstruiu o corpo, mas o corpo permanecia imóvel. Então, começou o ritual. Não foi rápido, não foi simples. Ísis pronunciava, Thoth corrigia, ajustavam cada sílaba. Não podiam enganar-se. Uma palavra maldita quebra o equilíbrio. Uma palavra exata, dizes, restaura-o. O ar mudou. O ambiente tornou-se denso. Não havia vento. Não havia som. Apenas a vibração das palavras. Thoth recitou. Aquele que foi rei não é pó. Aquele que foi justo não é sombra. Aquele que foi nome não é silêncio. Não gritou. Não dramatizou. Falou com precisão. Ísis repetiu. A energia começou a mover-se. Na tradição egípcia, a alma tem partes. O Ka é força vital. O Ba é personalidade. O Ren é nome. Thoth estava a convocar cada parte. Não estava a desafiar a morte com violência. Estava a lembrar ao universo que Osíris ainda tinha identidade. A terra tremeu suavemente. O corpo respirou, por um instante breve, mas foi suficiente. Osíris abriu os olhos, não como antes, não como rei terreno, mas como algo diferente. A primeira ressurreição tinha ocorrido. Não era regresso total à vida física. Era transição. Osíris não voltou a governar a terra. Tornou-se senhor do além, governante do reino dos Kulmar, mortos. A morte deixou de ser final absoluto. Tornou-se porta. Isso mudou tudo. Porque se a morte não é desaparecimento, então a existência tem continuidade. Thoth não só ajudou Ísis, reescreveu a compreensão da vida e da morte. Antes desse momento, morrer era cair no caos. Depois desse momento, morrer era entrar numa ordem distinta. O além organizou-se, estruturou-se, estabeleceram-se regras, julgamentos, pesagens do coração. E Osíris presidiria a esse processo. Mas nada disso teria sido possível sem palavras exatas, sem conhecimento, sem precisão. A ressurreição não foi milagre emocional. Foi ato intelectual. Foi ciência sagrada. Thoth demonstrou que a linguagem pode cruzar limites, que a força não pode. E aqui há algo ainda mais profundo. Ísis tinha amor, tinha poder, tinha magia, mas precisou de conhecimento externo para completar o processo. Isso demonstra que até a emoção mais pura precisa de estrutura. Até o desejo mais forte precisa de método. Quando Osíris abriu os olhos pela primeira vez, disse que sussurrou: a morte não é silêncio, é transição. E com isso, o universo mudou a sua relação com o fim. Os humanos agora tinham esperança. Se o Deus podia renascer noutro plano, talvez eles também pudessem aspirar à continuidade. Thoth não procurou crédito, não proclamou vitória. Apenas registrou o evento. Como sempre, mas internamente sabia que tinha cruzado um limite. Tinha intervindo no ciclo natural. Tinha demonstrado que o conhecimento não só ordena o mundo físico, também estrutura o invisível. E a partir desse momento,
Os deuses começaram a olhar para Thoth de maneira diferente. Já não apenas como árbitro, não apenas como escriba, mas como guardião de segredos profundos, aquele que entende como funciona o universo por dentro. A primeira ressurreição marcou o início de algo maior. Se as palavras podem restaurar vida no além, o que mais podem fazer no mundo dos vivos? Porque até agora, Thoth tinha organizado deuses, tinha equilibrado conflitos, tinha medido o tempo, mas ainda faltava um passo. Se o conhecimento pode curar morte divina, pode transformar a humanidade. E quando Thoth decidiu partilhar parte desse saber com os humanos, o mundo nunca voltou a ser o mesmo. Porque o Deus que tinha ordenado o cosmos estava prestes a ensinar os homens a compreendê-lo. Depois da ressurreição de Osíris, algo mudou no papel de Thoth. Já não era apenas o Deus que organizava os deuses. Agora, tinha demonstrado que o conhecimento podia vencer até a morte. E então, tomou uma decisão que transformaria a história humana. Se o universo podia ser entendido, os humanos também podiam aprender a entendê-lo. Até esse momento, o conhecimento era principalmente divino. Os ciclos do céu eram mistério. As doenças eram castigo inexplicável. Os números não eram sistema, apenas intuição. Thoth decidiu tornar-se uma ponte. Não desceu à terra como conquistador, não exigiu templos em troca de saber. Simplesmente ensinou. O primeiro que revelou foi a astronomia. Os humanos olhavam o céu com espanto. Viam estrelas, mas não padrões. Viam a lua, mas não ciclos claros. Viam o sol, mas não compreendiam o seu percurso exato. Thoth mostrou-lhes que o céu não era caos. Era ordem perfeita. Ensinou-os a observar as estrelas todas as noites, a notar que certas constelações regressavam em datas específicas, a entender que o movimento do Sol marcava estações. Não era magia, era observação disciplinada. Disse-lhes algo simples, mas profundo. Se olhares tempo suficiente, o céu falar-te-á. Graças a isso, os humanos puderam antecipar inundações do Nilo, puderam semear no momento correto, puderam planear. A incerteza diminuiu. E quando a incerteza diminuir, o medo também. Depois vieram as matemáticas. Contar parece simples, mas organizar números é poder. Thoth ensinou que 1 mais 1 será sempre 2, que a medida é constante, que a proporção importa. Com números, os humanos puderam construir melhor. Templos alinhados com o sol, pirâmides com precisão quase perfeita, calendários mais exatos. A matemática não era apenas ferramenta, era linguagem da ordem. Thoth sabia que o universo funciona com padrões e que se os humanos compreendessem esses padrões, podiam viver em harmonia com eles. Mas ainda havia um problema maior: a doença. Até então, quando alguém adoecia, pensava-se que era castigo ou maldição. Não havia método, não havia diagnóstico, apenas medo. Thoth ensinou que o corpo também tem ordem, que o sangue circula, que as feridas devem limpar-se, que certas plantas aliviam dor, que algumas combinações podem curar. Não eliminou o sofrimento, mas deu ferramentas para enfrentá-lo. A medicina nasceu como mistura de observação e ritual, porque Thoth entendia que a mente influencia o corpo. Nem tudo é físico, mas nem tudo é invisível. Equilíbrio. Essa era sempre a sua chave. Os antigos médicos egípcios eram também escribas. Registravam sintomas, anotavam tratamentos, observavam resultados. Isso não é superstição. Isso é método. E o método é ciência primitiva. Depois veio algo mais misterioso: a alquimia, a transformação. Não só converter metal em ouro,
mas entender que a matéria pode mudar, que o fogo altera, que a mistura produz reação, que a natureza tem segredos ocultos. Toth ensinou que o mundo físico responde a leis. Se as conheces, podes transformá-lo. Não é magia sem regras, é conhecimento aplicado. Ao partilhar tudo isto, Toth deixou de ser apenas Deus celestial. Tornou-se mentor, guia, mestre invisível. Os humanos começaram a registrar, a medir, a experimentar, a transmitir conhecimento de geração em geração. Isso é o que realmente muda uma civilização. Não a força, não a riqueza, mas a acumulação de saber. E aqui está o mais importante. Toth não entregou tudo, não deu segredos absolutos. Deu fundamentos, porque sabia que o crescimento requer esforço humano. Se entregas tudo resolvido, não há evolução. Mas se dás ferramentas, a mente expande-se. Com astronomia, os humanos compreenderam o céu. Com matemáticas, compreenderam estrutura. Com medicina, compreenderam o corpo. Com alquimia, compreenderam transformação. E pouco a pouco, o Egito tornou-se numa das civilizações mais avançadas do seu tempo. Não por acaso, mas por sistema. Em alguns textos antigos, atribui-se a Toth uma frase poderosa: o conhecimento é o verdadeiro poder, mas só se for usado com equilíbrio. Isso resume a sua essência. Nunca promoveu domínio, promoveu compreensão. Nunca impulsionou conquista, impulsionou estrutura. Mas, ao partilhar saber com humanos, ocorreu algo inevitável. Os homens começaram a pensar, a questionar, a interpretar leis divinas. Já não dependiam apenas de sacerdotes. Podiam ler, podiam calcular, podiam observar por si mesmos. Isso é uma mudança profunda. Porque quando uma sociedade aprende a pensar, também aprende a julgar. E se os humanos podem julgar, o que acontece quando morrem? Porque agora sabiam que existe o além. Sabiam que Osíris governa o reino dos mortos. Sabiam que o coração é pesado frente à pena da verdade. Mas alguém devia registrar esse julgamento. Alguém devia anotar cada palavra da alma. Alguém devia medir cada ação vivida. E esse alguém não podia ser impulsivo. Não podia ser parcial. Não podia enganar-se. Porque no julgamento final, cada palavra conta. Toth tinha ensinado os humanos a medir o tempo. Agora teria de medir algo mais difícil. A verdade de uma vida. Porque o Deus que entregou ciência ao mundo estava prestes a assumir um papel ainda mais delicado, onde não se pesam números, pesam-se corações. E quando a eternidade depende de uma balança, a precisão não é opção, é destino. Até agora, Toth tinha sido muitas coisas: arquiteto da ordem, inventor da escrita, mediador entre deuses, mestre dos humanos. Mas ainda não tinha assumido o papel mais delicado de todos, o guardião da verdade eterna. Depois da ressurreição de Osíris, o além deixou de ser um lugar caótico. Agora tinha estrutura, tinha regras, tinha um processo. Quando um ser humano morria, não desaparecia. A sua alma viajava para o Duat, o reino dos mortos. Mas nem todos podiam ficar lá. Havia um julgamento, um momento decisivo, uma prova final. E no centro desse julgamento estava Osíris como senhor do além. Mas Osíris não estava sozinho. Ao seu lado encontrava-se Toth, já não como observador passivo, mas como escriba oficial do destino. O julgamento da alma era simples na aparência. O coração do falecido era colocado numa balança. No outro lado, colocava-se a pena de Maat, símbolo de verdade e justiça. Se o coração pesasse o mesmo que a pena, a alma era digna. Se fosse mais pesado,
significava culpa, mentiras, injustiça, egoísmo. O coração não era apenas órgão, era memória viva. Guardava cada decisão tomada, cada palavra dita, cada intenção oculta. E aqui é onde o papel de Thoth se torna crucial. Ele não segurava a balança, não ditava a sentença final, mas registrava cada detalhe, cada resultado, cada palavra pronunciada pela alma, porque antes de pesar o coração, o defunto devia declarar a sua inocência. Não com desculpas, não com mentiras, mas com afirmações claras. Eu não roubei, eu não menti, eu não prejudiquei sem razão. Era a chamada confissão negativa. Não era confissão de culpa, era declaração de consciência limpa. E Thoth escutava, escrevia, observava. Não era juiz, emocional. Era registrador exato. Se o coração coincidia com as palavras, a alma continuava a sua viagem. Se não, havia consequências. A criatura, Amit, metade leão, metade hipopótamo e metade crocodilo, esperava, não para torturar, mas para devorar o coração impuro. E com isso, a alma deixava de existir. Não havia segunda oportunidade, não havia apelação, apenas verdade. Thoth compreendia que este processo era o núcleo da ordem universal, porque se não há justiça depois da morte, a vida perde sentido. Se os atos não têm peso, o caos regressa. Por isso abandonou o seu papel distante. Já não só organizava o cosmos, agora protegia a moral. Registrava a história pessoal de cada ser humano. E aqui está o mais profundo. Thoth não só pesava corações, pesava palavras, porque as palavras revelam intenção, e a intenção pesa. Disse que numa ocasião, uma alma declarou: vivia em justiça. Thoth respondeu com calma: então o teu coração sabê-lo-á. Não discutia, não debatia, confiava na balança, confiava no equilíbrio, mas a sua presença assegurava algo essencial, que o processo fosse justo. Porque mesmo no além pode existir favoritismo, mas não sob o olhar de Thoth. Ele registrava tudo, e o escrito não pode ser negado. Em vida, os humanos já conheciam a importância do nome. Agora compreendiam algo mais. Cada ação é uma linha no livro eterno. Cada decisão é uma marca permanente. Thoth não castigava, não premiava, apenas assegurava precisão. E isso tornava-o figura temida e respeitada, não por violência, mas por exatidão. No mundo dos vivos, os humanos começaram a escrever os seus próprios atos, a deixar registro, a preparar-se para o julgamento. O livro dos mortos, que continha feitiços e guias para a viagem ao além, estava inspirado no conhecimento de Thoth. Não era superstição, era preparação, porque o julgamento não era surpresa, era consequência. O interessante é que Thoth não tinha emoção no processo, não celebrava quando uma alma era aprovada, não se entristecia quando era devorada. A sua função era balanço, e balanço não é emoção, é estabilidade. Ao assumir este papel, Thoth deixou para trás qualquer imagem de neutralidade passiva. Agora a sua neutralidade tinha propósito ativo: sustentar a justiça universal. Porque sem justiça depois da morte, a ordem na vida enfraquece. Se ninguém responde pelos seus atos, o caos volta. E Thoth sabia o melhor que ninguém. Mas este papel também o transformou. Porque agora, a sua influência não se limitava ao Egito, não se limitava a deuses. Estendia-se a cada ser humano, cada camponês, cada artesão, cada faraó. Todos passariam pelo seu registro. O Deus do conhecimento tornou-se o guardião da memória eterna. Nada se perde,
Nada se apaga. Tudo fica escrito. E aqui surge uma pergunta inquietante. Se cada palavra pesa, se cada ação fica registrada, se cada intenção será medida, quem pode considerar-se completamente leve? O julgamento da alma não é mito distante, é reflexão profunda, é lembrete constante de responsabilidade. E o nome de Thoth ficou associado para sempre com sabedoria e verdade. Mas com o tempo, o Egito mudaria. Novos povos chegariam. Novas culturas observariam os seus templos. E quando estrangeiros olharam as histórias de Thoth, não o viram apenas como deus egípcio. Viram algo mais. Viram mente universal. Viram conhecimento antigo. Viram ponte entre céu e terra. E decidiram dar-lhe outro nome. Um nome que cruzaria fronteiras. Um nome que sobreviveria, mesmo quando os templos egípcios caíssem. Porque a história de Thoth não terminaria no Nilo. Viajaria para o Mediterrâneo, misturar-se-ia com filosofia grega, transformar-se-ia em figura lendária. E quando isso acontecesse, o deus escriba deixaria de ser apenas egípcio, tornar-se-ia em algo que mudaria a história do pensamento ocidental para sempre. Durante milhares de anos, Thoth foi parte do coração espiritual do Egito. Era o deus da escrita, da sabedoria, do julgamento, do conhecimento secreto. Mas nenhum império dura para sempre. O Egito começou a mudar. Novos povos chegaram. Novas línguas se ouviram nas suas ruas. Novas ideias tocaram os seus templos. E quando os gregos chegaram ao Egito, não destruíram tudo o que encontraram. Observaram, compararam, procuraram conexões. Os gregos também tinham um deus do conhecimento, um deus mensageiro, um deus associado com a escrita, a inteligência e a passagem entre mundos. Esse deus era Hermes. Hermes não era igual a Thoth, mas era parecido. Hermes era guia de almas. Hermes era mestre da linguagem. Hermes era a ponte entre o divino e o humano. Os gregos começaram a notar as semelhanças, e em vez de separar ambas as figuras, fundiram-nas. Thoth e Hermes começaram a ver-se como manifestações de uma mesma inteligência universal. Assim nasceu uma nova figura, Hermes Trismegisto. O nome significa Hermes o 3 vezes grande. Por que 3 vezes grande? Porque dominava 3 níveis de sabedoria: o conhecimento do céu, o conhecimento da terra e o conhecimento do espírito. Por outras palavras, astronomia, ciência natural e sabedoria espiritual. Hermes Trismegisto já não era apenas um deus egípcio, era símbolo de sabedoria antiga, uma figura que transcendia culturas. Durante o período helenístico, Egito e Grécia partilharam conhecimento. Bibliotecas cresceram, textos foram traduzidos e surgiram escritos atribuídos a Hermes Trismegisto. Estes textos não eram simples histórias mitológicas. Eram tratados filosóficos. Falavam do universo como mente viva. Diziam que tudo está conectado, que o que ocorre em cima reflete-se embaixo. Uma das frases mais famosas atribuídas a esta tradição diz: "Fesso, o que está em cima é como o que está embaixo." Essa ideia mudou a forma como muitas pessoas entenderam o mundo. Se o universo funciona com ordem, e o ser humano é parte do universo, então o ser humano também reflete essa ordem. A sabedoria hermética começou a expandir-se, não como religião organizada, mas como corrente de pensamento. Filósofos estudaram-na, alquimistas adotaram-na, buscadores espirituais preservaram-na. Quando o Egito caiu sob domínio romano, quando os seus templos perderam poder, quando os seus sacerdotes desapareceram, a figura de Hermes Trismegisto sobreviveu, porque já não
Dependia de um templo físico. Vivia em textos, em ideias, em símbolos. Durante a Idade Média, muitos pensadores europeus acreditavam que os textos herméticos continham conhecimento primordial. Pensavam que eram anteriores até a Platão, que eram fragmentos de sabedoria original da humanidade. Embora mais tarde se descobrisse que muitos textos eram mais recentes, a influência já estava semeada. O hermetismo começou a influenciar a alquimia europeia. A alquimia não era apenas converter chumbo em ouro, era transformação interior. Era a ideia de que o ser humano pode refinar a sua mente e espírito. Essa visão vem diretamente do pensamento atribuído a Hermes Trismegisto. Com o tempo, movimentos esotéricos começaram a usar o seu nome como símbolo de conhecimento oculto. A maçonaria adotou muitos símbolos relacionados com geometria, construção e sabedoria antiga. O conceito de arquitetura sagrada, de ordem matemática universal, tem raízes em ideias associadas a Thoth e Hermes. Não significa que Thoth fundou a maçonaria, mas a sua figura influenciou correntes que mais tarde alimentaram esse pensamento. No Renascimento, pensadores como Marcílio Ficino traduziram textos herméticos para o latim. Os artistas e cientistas começaram a ver o universo como sistema racional, como estrutura matemática. A ideia de que o cosmos tem leis compreensíveis fortaleceu-se. E embora a ciência moderna tenha tomado um caminho distinto do misticismo, a semente da ordem universal já estava plantada. É impressionante pensar nisto. Um Deus nascido no Nilo terminou influenciando filósofos gregos, alquimistas medievais e sociedades simbólicas europeias. Thoth deixou de ser figura local. Tornou-se arquétipo. O arquétipo do sábio, do escriba cósmico, do guardião do conhecimento oculto. E o mais interessante é que a sua essência nunca mudou. Continuava a ser o Deus do equilíbrio, da linguagem, da estrutura. Só que agora o seu nome era diferente. Hermes Trismegisto representava a união de culturas, a união entre Egito e Grécia, entre mito e filosofia, entre religião e pensamento racional. Enquanto os templos egípcios se convertiam em ruínas, as ideias sobreviviam, porque as ideias não precisam de pedra, precisam de mente. E cada vez que alguém procurava compreender o universo como sistema ordenado, sem saber, caminhava pelo caminho que Thoth abriu. Cada vez que alguém media o céu com números, seguia o seu ensinamento. Cada vez que alguém procurava equilíbrio entre corpo e espírito, ressoava com o seu legado. Thoth não. Morreu quando o Egito caiu, transformou-se. E essa transformação demonstra algo poderoso. Os impérios podem cair, os templos podem destruir-se, os nomes podem mudar, mas o conhecimento verdadeiro, se está bem semeado, transcende gerações. Thoth começou organizando o caos primordial. Terminou inspirando correntes de pensamento que cruzaram continentes. De Deus egípcio a sábio universal. De escriba do além a símbolo eterno do conhecimento. Hermes Trismegisto não é apenas figura histórica. É lembrete de que a busca humana de verdade nunca para. E em cada biblioteca, em cada equação, em cada tentativa de entender o mundo, o eco daquele Deus antigo ainda sussurra. Thoth não morreu quando os seus templos deixaram de levantar-se. Não desapareceu quando o Egito caiu. Não se apagou quando mudaram os deuses. Não se perdeu quando os idiomas antigos deixaram de falar-se, porque Thoth não era apenas uma figura religiosa, era uma ideia, e as ideias não morrem facilmente. Thoth representava algo maior que um mito. Representava a ordem, a escrita
A memória, a verdade medida com precisão. E cada vez que um ser humano pega num lápis e escreve, esse ato tem raízes no que ele simbolizava. Cada biblioteca do mundo é uma extensão do seu legado. Cada livro guardado numa prateleira é memória organizada. Cada arquivo digital é informação estruturada. Cada sistema de escrita, desde hieróglifos até alfabetos modernos, é uma forma de converter o caos do pensamento em ordem visível. Isso é exatamente o que Totti fez desde o princípio: ordenar o caos. Mas o seu legado não se limita à escrita. Está na ciência. Quando um astrônomo observa o céu e mede o movimento das estrelas, está a seguir o mesmo impulso que Toth ensinou. Quando um médico estuda o corpo para entender como curar, está a continuar esse desejo de estrutura. Quando um matemático resolve uma equação, está a procurar o padrão por trás da desordem. A busca humana de verdade é o verdadeiro templo de Thoth, e esse templo não tem paredes. Está em cada mente que quer compreender, está em cada pessoa que pergunta por quê? Está em cada tentativa de transformar ignorância em conhecimento. Thoth ensinou que o poder não está em dominar, está em entender, e essa lição continua viva. Vivemos num mundo cheio de informação, dados, opiniões, ruído constante. Às vezes, parece caos, mas cada vez que alguém decide investigar antes de acreditar, cada vez que alguém decide pensar antes de reagir, está a aplicar o Espírito de Thoth. O Deus que ordenou o caos primordial continua a ordenar o nosso caos moderno. Não com magia, não com relâmpagos, mas com algo mais poderoso, com mente clara, com palavra precisa, com busca constante de equilíbrio. E talvez esse seja o seu verdadeiro legado. Não que o adoremos, mas que pensemos. Agora, quero ler-te a ti. Em tempos sagrados de verdade, adoramos saber de que canto do mundo nos estás a ver. Deixa-me nos comentários o teu país e algo mais. Se chegaste até aqui, escreve também a hora exata em que terminaste o vídeo. Quero ver quem são os verdadeiros guardiões do conhecimento que ficam até o final. Obrigado por me acompanhares nesta viagem desde o caos primordial até ao legado eterno. Se este vídeo te fez pensar, se aprendeste algo novo, ou se simplesmente te deixou com uma pergunta na mente, subscreve, ativa o sino e partilha este vídeo com alguém que ame as histórias que não só entretêm, mas que despertam a mente. Vemo-nos na próxima viagem.